2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aus. Primeira sentada foi de... Ops. Estamos ao vivo. Feliz ano velho, feliz ano novo. Não seria Deus ano velho, feliz ano novo? Pode ser feliz ano velho, adeus ano novo. Bom, uma hora o ano novo vai virar velho. Tudo fica velho, né? Menos Então uma o coisa. novo seria o velho? Porradaria e aventura. Não. Benjamin Button. Ah, droga. Ele não ficou velho. Pancadaria e feitiçaria. Não, Nunca mas fica velho. cronologicamente ele ficou velho. Ele nasceu velho. Não, cronologicamente. Sim. Ele ficou velho. Então, Tudo envelhece. tudo envelhece. E Mas o o ano, velho não, novo, velho. e o ano acabou. E o ano começou. E hoje nós vamos para a Idade Média. Podemos caçar bruxas e tacar fogo em hereges? Por aí. Não, uma idade média mais divertida. Pô, mas é tão legal tacar fogo em bruxas. Você sabe como é que funcionava o julgamento da Igreja Católica para saber se uma mulher era bruxa ou não? Você pesava ela do lado de um pato e aí se tivesse o mesmo peso era uma bruxa. Não. Você pegava ela, amarrava ela, pegava uma pedra, amarrava ela à pedra por uma corda e jogava num rio. Se afundou não é bruxa. Não, peraí. A pedra e a bruxa afundariam. Esperariam mais ou menos umas 2 horas. Ou pelo menos uma ideia de que eles tinham de hora, né? Melhor dizendo, né? O Sol teria dado algumas movimentações no céu. Tirariam a bruxa de lá. Ou a suposta bruxa? Se ela saísse viva, Era bruxa. era bruxa e iria morrer na fogueira. Se ela não morresse, ela seria bruxa. Porque Deus não permitiu que os demônios assaltassem. Agora, você que está me escutando aí, eu prometo para você que é a segunda referência que eu faço de Monty Python, Cálice Sagrado, e ninguém pegou. Hoje. A do pato. Eu tenho a desculpa porque eu não vi. Tem anos que eu vi isso! Aí, ó. Missão para quem estiver ouvindo o programa. Ver Monty Python e o Cálice Sagrado. E segundo Danielo, 5 vezes. 5 vezes, no mesmo dia. Traduzindo, começar de manhã e só terminar à noite. Sim. É obrigatório isso, tem que fazer todo ano. É um ritual. É um Manual. ritual. É um ritual. Senão não muda o ano, senão continua 2018. Não seria do 1900 lá vai poder, porque senão meu pai tá lá no fundo. Quanto tempo você não vê Monty Python, Cálice Sagrado? Cara, tem tempo. Eu acho que eu nem era nascido. Tem no Netflix, viu? Ó. Gente, Pirate Bay existe pra isso. Netflix, pô. Vamos dar YouTube! dinheiro pros caras. YouTube eu não sei se tem, porque ainda não é direito aberto já? sei. Não. Ah, mas, cara... Sei como é que é a vida, né? Então vamos lá. O programa de hoje é sobre Idade Média. Tudo bem que a galera cometeu uma pequena falha, que se for Idade Média, e aqui Idade Média fantasia, as nossas 4 personagens nunca estariam presentes na Idade Média. Por quê? Mulheres. Como assim, mulher? Não, mas é fantasia, né? Ah, então pronto. Porque como sendo mulheres, elas não poderiam estar presentes na Idade Média sendo aventureiras. Ah, sendo aventureiro. Sendo aventureiras. Ah, tá, porque você só falou mulheres. Ah, eu- desculpa. Sendo Vamos aventureiras. descrever um pouco melhor. A gente está pegando um quadrinho que é como se fosse um grupo de RPG, Como se fosse? um grupo de D&D tradicional, onde nós temos uma clériga, uma ladra, uma maga e uma guerreira empoderadas. PS, só tem mulheres, né? Uhum. Sim, e totalmente empoderadas, mas não forçado. Isso é que eu acho delicioso nessa obra. Não tem nenhum discurso político nela. Não fala sobre feminismo, mas é um dos quadrinhos mais feministas que eu já vi. Isso é importante.
O senhor falou Monty Python em Busca do Cálice Sagrado? Sim. Tem no YouTube. Então assistam. Dublagem clássica. Assistam. É dublado ainda. Piratiba existe pra isso, gente. A internet foi criada para um dos meios de ser da pirataria. Vocês querem utilizar meios legais? Seus bandos de burocratas. Você também pode assistir via... Você também pode pegar no original, em inglês, mas aí sem legenda. Tem no Netflix também, gente. Pois é. Também tem Vida de Brian, Tem, A Vida de Brian, outro clássico. em inglês. Mas deve ter... Como ter colocado. Também tem no Netflix. Vocês são os bandos de burocratas a favor do sistema, contribuindo alimentando para que a máquina operacional continue alienando suas mentes. Olha a doutrinação marxista aqui no programa. Programa sem partido. Eu me odeio. Concordo. Programa sem partido. E estamos falando de um quadrinho feminista. Jesus era comunista. Exatamente. Eu vou pegar pesado agora, então. Faz sentido se você pensar que ele falava da igualdade social. Exatamente. E de que o reino dele não era aqui. Ratkins. Vamos falar das rainhas rato. Ratkins, né? Exatamente. Escrito por Kurt. Cara, eu não consigo falar o sobrenome do cara não, velho. Foi o Deixa eu homem que tentar. escreveu? Foi Gado demais. Curtis Weber e Rocky Upchurch. E Stefan Sejic. Pois é, então a gente tem gente pra caramba fazendo isso. No Brasil tem o volume 1, volume 2 e volume 3. Eu não peguei o volume 3, só avisando. Mas temos o volume 1 e o volume 2. Poxa, eu preciso ler o 3, não li ainda. O que é mais legal aqui é como a Aniela falou. Se você já jogou RPG, tu vai se sentir em casa. Se você nunca jogou RPG, jogue e você vai ter uma ideia do que é um jogo, do que é uma aventura básica de RPG. De D&D, melhor dizendo. Daquele bem D&D clássico e tradicional. Onde temos uma bruxa a la satânica, do mal, com ligações infernais. Uma halfling ladra. Uma guerreira anã. E uma elfa. Não, a elfa é Não, a maga. a elfa é E a uma clériga com um passado esquisito de um culto religioso estranho. Então, só não tem o Halfling, né? É a anã. Não, halfling é Quem é a anã? Qual é o nome dele? Vamos dar os nomes pros personagens, Ué, né? não tem anã. Não entendi agora você. A guerreira anã, tanto que ela faz a barba. É a ruiva? Isso, a ruiva é uma anã. Beth. A Beth é Halfling. Tequila, vodka e 2 cogumelos mágicos. Eles chamam de Beth. A Dee. Meus pais cultuavam um polvo vivo gigante que voa. Sim, eu lembro disso. As festas de final de ano são bem estranhas. Isso é você. A Hannah. Eu congelei um pequeno foda-se. Essa é a nossa elfa maga. E a Violet. Eu sei que minha espada é de marca. Eu uso pela ironia. Ela é anã. Ela é anã, verdade. É porque ela tem que fazer a barba. Ela faz a barba, exatamente. Então a gente tem um grupo bem medieval, bem divertido e bem empoderado. Aí você vai se perguntar por que eu não chamei a June para falar das Ratkins? Porque eu sou mais feminina do que ela. Não. Eu tentei, né? É porque, assim, se fosse uma mulher escrevendo a obra, eu chamaria a June. Só que quem escreveu a obra é um homem. Então, alguns dos conceitos que a gente vai ter no quadrinho lembra empoderamento, lembra a estrutura de força feminina, mas a gente tem muita visão, às vezes, masculina da coisa. Sim. Por isso que o Aniel está aqui. Mas uma das coisas que eu acho muito feliz desse quadrinho, já para adiantar, é que ele foge do estereótipo feminino da fantasia medieval. Né? Nós não temos roupas colantes, decotes até o umbigo e pernas de 2 metros de altura. Nós temos mulheres de verdade, resumindo.
Sim. E não símbolos sexuais usando biquíni mail. Sinto muito, se você queria ver Sonja a Guerreira, não é exatamente o que você vai ver aqui. Não pode esquecer. Na verdade a pronúncia é Sônia, né? Mas... Não, é só Eu sei por causa que que foi vem da parte nórdica. Então o Nórdica, J tem um som de... Sim, mas eu era criança, não sabia disso, eu lia Sonja. Sonja, eu também li Sonja. Mas até que um dia uma cantora finlandesa brigou com o público brasileiro. Por que vocês estão me chamando de Tarja? Meu nome é Tária. Ah, tá. Por isso que em alguns países nórdicos você vê Tatiana com 2 J. Pois é. Músicas? Músicas para Red Queens. Por que você me pergunta isso antes de eu pensar? Porque você pensa antes de falar. Eu não sei que música falar. Fantasia medieval, vamos lá. Na verdade, eu pensei em músicas femininas. Pega Gato Power. I got the power! Tá chovendo, homem! Aleluia. I got the power? Sei lá, só porque tem o poder. Mas eu gostei do Tá Chovendo Homem. Então tá chovendo homem e... Womanize, da Britney Spears. Ok. Britney Spears e tá chovendo homem. 98,1 FM, Utopia. Você gosta de Britney Spears? Então pode ser Liliane. Olha, falando de Britney Spears, a gente pega a Madonna, que fez sucesso durante mais tempo do que eu existo, e a Britney Spears, que durou... É uma cópia, durou 5 anos e acabou, se implodiu, cara. Madonna é muito melhor. Só que foi a única música de mulher com mulher, empoderamento de mulher que veio na cabeça da Madonna. Ou você queria 50 Money, That's My Girl? Não, pode ser Material Girl. Material Girl. Então, você não... Cara, fica pra próximo. No próximo bloco a gente vai colocar Material Girl da Madonna. E aí a gente vai ter Lady Gaga. É justo. Porque... Poker Face ou... Eu não lembro das músicas da Lady Gaga. Apesar de eu ser fã da Lady Gaga faz alguns meses. Mas... a gente pode ter Joanne, pode ter Judas. Pato Fu. Muito bem, gente. Red Queens. As rainhas rato são aventureiras, têm que pagar as contas e fazem aventuras para pagarem suas contas. Tipicamente D&D. Eu achei que ia ter que ela seria aqui pra cozinha. Não. Que triste. Uma delas vai para a cozinha, Vixe. que é a Halfling. Se for pra cozinhar para homem, Não, a cozinha dela é ótima. É sempre doces e, aspas, doces. Se ela for uma bruxa, eu tenho medo de quais doces ela vai estar utilizando. Esse pessoal que não sabe da gíria da década de 80. Meu Deus do céu, doce! Balinha! Cereja? Eu sou o único. Ele tá falando de drogas pesadas. Ah, tá. Se falasse Google Maps, poderia entender. O que foi? Não, é porque ele achou que você ia saber de doces, mas não de cogumelos. São coisas diferentes. Mas não deixa de ser um alucinação. Mas cogumelos está na história. Muitos. Ela adora cogumelos. Quanto mais alucinógeno, melhor. Viu? E se você tá achando que a gente tá falando muito loucura e besteira, em primeiro lugar, O clima porque da história é esse. O clima da história é exatamente esse. Traduzindo, não pode se levar a história no café. Pode. Não, o pior é que tá, Anderson. O pior que pode. Porque a história, na verdade, ela vai falar exatamente disso. De levar a história a sério e de falar de problemas femininos por uma visão masculina, de forma irônica e complexa. E funciona no final. Sabe por quê? Porque tem criaturas com tentáculos. Ainda bem que não tem cunho japonês, né? Esses tentáculos. Mas tem uma piadinha referente a isso. Né? Ah, tá. Por que homens têm essa fixação com tentáculos? Eu não tenho. Já estou cansado deles. Você tem Tem um um conteúdo momento bem no escrito quadrinhos. aqui. Quê? Tem um... Quem é o emissário do Cthulhu aqui é o senhor.
Eu estou citando quadrinho, mas eu tenho fixação por tentáculo. Eu não tenho. Quem não tem fixação por tentáculo? Eu não tenho. Droga. Muito Vocês não bem. são homens. Muito bem, vamos lá. Tanto que algumas vezes quando eu jogo alguns graphic novels quando tem tentáculos, eu começo a ficar horripilado. Nós temos 3 moças que têm que resolver problemas complexos, difíceis, e elas têm problemas com tudo isso. E talvez essa seja a parte mais interessante do quadrinho. O como é que elas entendem e resolvem seus problemas pessoais, sociais, financeiros, sentimentais, Sexuais. sexuais, tendo que resolver problema dos outros. Gostei do gráfico. Desenho, Sim. quer dizer. A parte gráfica é muito legal. Acho que foi isso acho que a primeira coisa que me pegou no quadrinho foi exatamente a parte É um gráfica. quadrinho muito colorido, para começar. Tô percebendo. Parece que o quadrinho da Marvel. E é proposital isso, né? O clima de fantasia medieval exige cores fortes. Você tá na parte da barba. É. Todo quadrinho que fala de barba é bom, viu? É uma regra universal isso. Por isso que você deixou só crescer? Não, é o contrário. Por isso que os quadrinhos falam de barba, porque eu deixei a minha barba crescer. Ah, tá. Então você... faz sentido. Todos os quadrinhos que falam de barba estão falando de mim. Isso é muito messiânico. Sério? Claro. Eu concordo, assim de baixo. Lembrei agora de uma coisa. Dom João. Ou Dom Pedro II. Era uma barba de respeito. Nas barbas do imperador. Uhum. Tem nada a ver com o programa agora. Pelas barbas do profeta. Se Quem você tem pens- nome de profeta sou eu. Isso é verdade. Eu tenho o nome é de santo. Sério? Certo, Santo Agnello, padroeiro de Piciota, na Itália. Ainda bem que meu nome não lembra nada. Santo. Meu nome é nórdico. Na verdade é anglo-saxônico. Isso não tem nada a ver com o programa de hoje. Edson se Tem. escreve com J também? Não, com W. Ah, droga. Não, com E-D-S-O-N. O Wilson quer com W. Engraçadinho. Muito bem, gente. Pensem assim. Como é que você vai pegar um quadrinho que vai falar de 4 moças com um destino bem simples de... Se você jogou o velho bom D&D, você vai entender a brincadeira. Hack and slash. Ou... Slash. Tradução literal. Como eu vou traduzir hack literalmente? Ou você pode fazer como a gente faz no Brasil. Pilhar, matar e destruir. Eu prendo, eu mato e eu arrebento. Ah, não, isso é outra. Uma referência que a maioria de vocês não vai ter. Então. Cara, a gente tá fazendo referência o tempo inteiro de coisas E complexas. não estamos falando do quadrinho, né? É. Mas vamos falar um pouquinho da história, fazer um resumo, uma sinopse rápida. Um grupo de aventureiras está morando, né? Bem gerundismo mesmo, está no momento numa cidade chamada Paliçada. E elas são as Hat Queens, né? São as rainhas rato. E elas convivem com mais uma série de outros grupos de aventureiros. E esses vários grupos de aventureiros dividindo a mesma cidade acabam gerando um problema de ordem social. Muita confusão em taverna. Muita briga de bar. Muitos problemas de aventureiros de D&D que não tem aventura para fazer. Quando não tem nada pra fazer, vai pra taverna, beber e encher a cara. E arranjar briga. E com isso, a lei, né, os guardas da cidade, a prefeitura, tem uma certa resistência com esses grupos de aventureiros. Então, eles obrigam esses aventureiros a fazerem missões para defender a cidade e tal. Isso acaba disparando uma armadilha na história. Aviso, o objetivo de tirar eles da cidade não é realmente para resolver problemas. É para tirar eles da cidade. Para manter eles ocupados, digamos assim, em vez de ficarem arranjando confusão. E nessa coisa de os grupos de aventureiros vão encontrar monstros, etc., a história vai andando. E o que eu acho muito legal é que, ao meio da história central, que na verdade não é central, eles vão contando o passado de cada uma das 4 personagens principais, inserindo no meio, acrescentando as personalidades, mostrando os conflitos. As motivações. Aí você vai descobrir
o passado da Anã, por que ela faz a barba e não mantém a barba crescida, o que há de misterioso e negro no passado da maga, e por aí vai. As várias coisas. E o que é o lado que eu mais gosto, a religião, que Porque a clériga a clériga que não acredita em deuses, é. ela é deusa o suficiente para ela fazer magia divina. Tá parecendo o Miguel quando Deus morreu e ele se autotitulou Deus e ele rogava em seu próprio nome? Só que ao mesmo tempo ela não acredita em deuses, mas ela faz os rituais tradicionais da religião dela. Você não acredita, mas sabe que funciona. Então tem esse conflito na história que acaba disparando o desfecho do segundo volume, não do terceiro que eu não li, Uhum. que é genial, assim. É genial porque tem criaturas com tentáculos. Mas Ainda bem que você não gosta de hentai japonês. eu não vou comentar sobre isso. Amém. Meus Obrigado. advogados não permitem. Ainda bem. E temos a Halfling, né? Que de todas é que tem a história mais simples. Mais simples e é a personagem que é o alívio cômico da comédia, digamos assim. É, a comédia, o quadrinho que já é uma comédia, tem um livro cômico em torno dessa figurazinha muito legal e muito divertida, que é a nossa Halfling. Ela é a personagem mais bucólica, digamos assim, apesar de ser totalmente tarada e drogada. Mas é bucólica. Nessa ordem. Nessa ordem. E é bucólico, a taradice e drogadice dela. Vira uma coisa que você não enxerga ou não vê como sendo algo Maldoso. surdo ou maldoso. Duas músicas que a gente já falou, né? Material Girl da Madonna e Lady Gaga com... A gente só tinha definido a Lady Gaga. Não, só a Madonna. Com Só Material tá Girl. Não, a gente não definiu qual era a música da Lady Com Gaga. Lady Gaga. Judas? Pode ser. Vamos ver com a música ainda da velha Lady Gaga. Utopia FM. Daniel, uma cena. Aquele momento onde você pegou Red Queens e não vai ler tentáculos. Não, vai. A cena do Aniano, não vamos democratizar ou totalizar. E tem uma coisa que eu quero que você... Aí assim, eu já fiz isso uma vez com você e com o Thiago, só que como o Thiago não está presente, eu vou fazer só com você. Uma cena, em especial do quadrinho, que você achou fantástica, só quero que você também fale uma outra cena, só que essa envolvendo RPG. Disse uma similaridade entre o que você viu no jogo e o que você leu no quadrinho. Eu vou começar pela similaridade do quadrinho com os jogos de D&D aqui. Em especial, vou citar um em especial, mas esse tem para todas as 4 personagens. A gente tem um momento em que a gente tem um flashback da maga, falando da origem da história da maga, e você percebe que ela tem uma origem familiar bastante sui generis, digamos assim. A mãe dela é uma coisa, o pai dela é outra coisa. Isso é só sugerido inicialmente e depois aparece literalmente As duas pessoas. a imagem que estabelece exatamente quem é o pai dela ou o que seria o pai dela. Isso é muito, para mim, muito similar a histórias de D&D em que, no segundo volume, em que os segredos dos personagens vai sendo revelado por grupo à medida que a história vai se desenvolvendo. Que todo mundo, quando está criando um personagem de D&D, acaba botando aquele temperinho extra, aquela parte da ficha que você não quer mostrar para os outros. Só que o bom mestre sabe utilizar isso no meio da história e vai aparecer no meio da história. Certo? Então eu achei esse momento em que a gente descobre o passado da maga muito D&D. Muito D&D mesmo. Mais do que as mecânicas de magia, mais do que os clichês, esse momento foi como eu senti, caramba, essa é uma história que poderia estar sendo jogada. Já achou a cena? Não. Você está procurando a sua cena. Ou a minha cena. A sua cena. Tá. Depois eu te mostro aí. Agora vamos destacar uma cena aqui que eu achei um momento bastante bacana. Acho que está no segundo volume que você está com ele na mão aí.
onde nós temos o segundo em comando, a segunda personagem em comando na guarda da cidade sendo emboscada por 7 mercenários. E ela vira o cara que está emboscando ela por um motivo determinado, que não importa qual no momento. Ele vira e fala, você está em desvantagem, não sei o quê, eu não vou precisar de ajuda. E ela, do jeito que você luta, 7 é pouco, você vai precisar de ajuda agora. Algo assim, não vou lembrar o diálogo exato, que eu li já faz alguns dias. Mas eu acho essa cena bastante épica, lembra um pouco o desenho japonês, aquela questão do uma contra vários. E o que é melhor, são vários homens enormes em comparação ao tamanho dela. E ela nem é a personagem principal, e mesmo assim, extremamente épico o momento. Agora, essas são as 2 cenas que eu vou destacar. E você, Edson, tem alguma cena em especial? Cara, assim, é como você falou, é uma cena meio a nossa pequena Halfling, ela tem uma cena que na verdade não me lembra o RPG em si, mas me lembra uma cena de MechWarriors, em que a gente estava numa disputa ferrenha de robôs. E assim, o neguinho já estava sem arma praticamente. Até que um dos pilotos abre a cabine e começa a disparar em cima do outro. Um fica de frente pro outro, já sem arma, quase sem energia, ele abre a cabine e começa a disparar. E ele pega a arma dele e dispara, até que arranca, assim, perfura a blindagem do cockpit do piloto adversário e arranca a cabeça dele com as armas. Tem uma cena que não é que é bem isso, mas a Halfling ela consegue matar um ser com suas adagas. Ah, sim. E quando eu vi isso, cara, eu pensei, cara, isso é muito loucura de RPG. Tem até o nome da manobra no quadrinho. Tem. Acho que tá aqui. Você já separou aqui. Só pegar o nome da manobra que eles... É a Beth Escaladora. E assim, e isso também me lembra uma outra cena clássica dos quadrinhos da X-Men, né? Quando o Colossus pega o Wolverine e faz o famoso arremesso especial. Então, é aquela ideia de você ver uma coisa grande enfrentando uma coisa, pequena, e a pequena fazendo estrago. Tem uma outra cena similar no Feeling, em que, não sei se você se lembra, quando a cidade está cercada, e a cidade é cercada por orcs e trolls, e eles pedem, não, nós queremos as Hat Queens, tem um motivo para isso. Uhum. Aí chega uma aliada, não é uma Hat Queen, uma Half Orc, chega e diz, não, eu vou encarar a briga junto com vocês. E ela vira para Betty, que é a Halfling, proteja a minha retaguarda, e bota ela na mochila, pula do muro e sai correndo em direção ao combate, e a Betty na mochila com o arco defendendo as costas. Genial também, genial. É outra ideia, assim. E assim, aí você vai pegando esse quadrinho, pra quem já jogou RPG, é óbvio que as imagens vão vir em massa, coisa que você já passou, coisa que você não passou, então é tudo um conjunto de ideias e loucuras que você vai lembrando, sentindo, então vale muito a pena. A primeira e a segunda edição são maravilhosas, a terceira, pelo que eu já ouvi falar, dá uma certa quebra, né? Afinal de contas, manter o ritmo é sempre complicado, mas é uma coisa gostosa. Vale destacar, como a gente está num programa em horário de almoço, tem muito sexo e muita violência e drogas. Então, é uma história para maiores de 18 anos. Será que o presidente atual vai aceitar isso? Ou
Já foi lançado, né? Ah, então. Show. Assim, não tem nenhuma indicação, né, de que a obra seja para maior de 18 anos. Né? Nós já deixamos o adendo. Mas a gente já deixa. E quando eu falo tem muito sexo, graficamente Não tem. não tem. Mas a ideia está presente. A temática sexual é constante ali, mas o principal, a violência gráfica, é nível alguns mangás japoneses aí pra cima. Pois é. Então, programa Quadrinhos indo embora. Alguma música? That's My Girl, Fifth Emery. A Daniela deixou a deixa e eu fiz a minha deixa. Pois é. Samuel me apresentou essa cantora em novembro. Eu já ouvi ela algumas boas vezes e. Eu ouvi desde 2017, eu já ouvi ela. Então vamos com. Faith Marie. Marie. Qual? Você que escolhe, você que falou. Não, vai você. Você conhece mais do que eu. Não, coloca Addicted to the Gallery. É Ok. uma música bonitinha no pop. Eu pensei em colocar Antidote, só que ela é muito depressiva. Coloquei Addicted to the Gallery. É happy. Então, programa Quadrinhos começando o ano com Anielo, terminando com Anielo e vamos ser felizes porque o ano só está começando. E a tendência é piorar. Daqui a pouco vai vir um ser do inferno? Não, já tô aqui. Não, mas você é o emissário, você vai trazer alguém. Eu tenho várias funções. Ah, tá. Eu acumulo funções. Você é o estagiário? Também. Ah, tá. A culpa é minha. Por que a culpa é sua? A gente Vai volta do estagiário. semana que tá. vem com alguém, não sei como, não sei pra onde, não sei porquê. A gente volta semana que vem e não vai ser com Anielo. Aê! Sonhem comigo até lá.